Terror, música, história e cultura. Isso tudo reunido em um filme tá fazendo Pecadores se tornar um dos filmes mais aclamados e cotados ao Oscar em 2025. E essa aclamação toda tem que ter um motivo, certo? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Oi, eu sou o TK e Pecadores é um filme que tá sendo muito bem falado porque é um filme que conta uma história muito especial de um jeito muito único. E também com uma premissa muito especial. Mas antes da gente continuar, deixa o seu like e se inscreve aí no canal pra me ajudar. Não vai te custar nada e vai me ajudar muito, fechou? Valeu! Com a direção e roteiro do Ryan Coogler, que fez a trilogia do Pantera Negra e Creed, Nascido pra Lutar, Pecadores conta a história de Sammy Moore, um aspirante a músico que vive sua vida tranquila, o seu dia a dia tranquilo, até que seus primos Fuligem e Fumaça, interpretados pelo grande Michael B. Jordan, chegam na cidade com a proposta de abrir um clube. Porém, como nem tudo na vida são flores, algumas dificuldades vão aparecendo no meio do caminho para não deixar que isso aconteça da melhor maneira possível. É muito legal ver essa relação do Ryan Coogler com o Michael B. Jordan, porque eles já trabalharam antes, né, juntos nessas produções que foram citadas mais cedo, e eles têm uma sinergia muito legal, sabe? O diretor, o Ryan Coogler dirigindo o Michael B. Jordan, que por si só já é um baita de um ator, ele consegue extrair o melhor dele para aquela situação, para a obra, sabe? E isso é muito nítido, é muito legal ver isso em tela, porque mostra a sinergia dos dois. A gente consegue ver a sinergia dos dois através do que a gente tá assistindo, sabe? Isso é muito legal, porque não fica aquela coisa de o diretor ter um ator muito bom e ele não saber dirigir esse ator, sabe? E o Michael B. Jordan interpretando os dois irmãos Fuligem e Fumaça consegue separar muito bem um do outro, sabe? O Fuligem é mais solto, mais carismático, mais brincalhão, mais jogadão, e o Fumaça ele já é mais retraído, já é mais guarda alta, mais centrado, mais esperto e um pouco mais desconfiado do que o Fuligem. E a gente consegue ver a distinção desses dois personagens, né, a personalidade deles sendo muito distintas, e isso muito se dá obviamente pela atuação do Michael B. Jordan, que é impecável, mas também tem muito mérito da direção do Ryan Coogler. E assim, por mais que o protagonista do filme seja o Sammy, vivido pelo Miles Keaton, não tem como negar, não tem como não notar que os irmãos Fuligem e Fumaça roubam a cena o tempo inteiro no filme. E assim, é muito legal ver isso porque o Michael B. Jordan é um bom ator, então não tem problema ele ter muito tempo de tela, sabe? A trama não gira em torno dele em si, mas ele, assim, eu vou dizer até que ele é um dos protagonistas do filme, sabe? Eu vou dizer até que o protagonismo não tá só no Sammy, mas que o protagonismo tá nos irmãos Fuligem e Fumaça e no Sammy, mas mais pro Fumaça do que pro Fuligem, sabe? Mas no fim das contas não é sobre isso que o filme se trata. Esse filme é muito legal porque ele não é só um filme de terror que dá medo e tal. Esse filme ele é muito mais, ele é sobre história, ele é sobre cultura, apropriação cultural e a música como ferramenta para conectar e unir tudo isso, sabe? E tudo é feito de uma maneira tão caprichada, com tanta vida, com tanto carinho, que a gente vai aprendendo a identificar esses fatores no filme conforme a trama vai desenrolando. E a gente consegue entender isso de acordo com a trama, né, baseado na trama, porque o filme só vai apresentar os vilões do filme de verdade, as criaturas do filme, praticamente da metade do filme pra frente. Então a gente tem o enredo, a gente tem essa aproximação com a história, com o contexto, com os personagens antes dos vilões, das criaturas serem introduzidas. Isso é muito legal porque faz a gente prestar mais atenção na história em si do que nessa questão de perseguição, sabe? Do mal contra o bem, de fugir do mal, da criatura e tal. A gente não tem isso nesse filme. Até tem, mas não é o foco. O foco desse filme é a história que tá sendo contada ali. As amplas interpretações que dá pra ter dentro dessa história. Como a história se passa nos anos 30, o racismo nessa época ainda era muito presente e muito forte. E isso é retratado de um jeito muito nítido, mas não expositivo demais ao ponto de cair no clichê dos filmes que faz a pauta perder o sentido, sabe? Aquela coisa que vira lacração e que acaba não sendo levada tão a sério, sabe? Vira uma coisa que a gente não consegue levar a sério. Nesse filme é muito o contrário disso. Esse filme é completamente o contrário disso. Porque a gente consegue ver várias coisas, vários elementos que vão contra a cultura negra, vão contra a vida das pessoas negras. Isso é retratado nesse filme de uma maneira muito explícita, mas de um jeito que você consegue entender e não acreditar que aquilo ali foi forçado, sabe? E é nesse momento do filme que a gente é apresentado aos verdadeiros vilões desse filme, que são os vampiros. A gente tem uma cena que um casal tá numa casa no meio do nada, e aí um cara aparece todo ensanguentado, todo ferrado, e pede ajuda porque tem pessoas perseguindo ele. Só que esse cara é um vampiro, e a mulher deixa ele entrar porque ela aparentemente é da KKK. E quando esse cara entra na casa dela, aparecem as outras pessoas perseguindo esse cara e falando que ele é perigoso, que ele não é uma pessoa confiável, e a mulher não acredita nessas pessoas. E quando ela fecha a
porta e volta pra dentro, o cara transformou o marido dela em um vampiro. E assim, ela também vira um vampiro. No meio de todas essas paradas aí, o Sammy acaba ganhando uma oportunidade de tocar nesse clube novo dos primos dele. E lá ele conhece uma garota chamada Perline, que é uma mulher casada, mas o moleque não tá nem aí, ele vai pra cima mesmo e que se dane. Nesse clube, cara, se passa a melhor cena disparada desse filme, que é a cena que o Sammy começa a tocar, e ali a gente vê o verdadeiro gancho desse filme, o verdadeiro ponto principal, que é a música. A gente tem uma cena tão linda, tão mágica, que é possível a gente ver através da música desses personagens, que dá pra se conectar com a música de um jeito em que você transcende pra um estado onde você consegue se conectar com os seus antepassados e com os seus descendentes. Isso no filme é retratado de uma maneira muito bonita. A cena é de fato muito, muito, muito linda. E nessa cena mostra vários dos personagens que estão lá dentro daquele clube, né? Não só o protagonista e os irmãos, mas todos os personagens ali dançando e sentindo aquela música, sabe? Isso mostra muito do poder que a música tem para com as pessoas, para com a sociedade, sabe? Principalmente o blues, que é o tema mais retratado, né? Que é a música mais retratada nesse filme. Só que aí vem o problema, vem o grande vilão desse filme, que é o vampiro. A música, ela não atrai só as pessoas que querem fazer parte disso, ela também atrai um grande mal. E esse mal são os vampiros, porque quando os vampiros escutam essa música, eles entendem o poder que ela tem de se conectar com os antepassados, de se conectar com os descendentes, e aí esses vampiros, eles vão atrás do Sammy justamente por conta da música dele. E só um parêntese aqui, o elenco desse filme tá maravilhoso. Todos os atores encaixaram muito bem nos papéis, seja ator principal, seja ator figurante, secundário, coadjuvante, todos encaixaram muito bem, muito bem nos papéis. Principalmente a personagem da Hailee Steinfeld, que é uma personagem que faz parte do passado dos irmãos Fuligem Fumaça e que teve um relacionamento com o Fuligem. Só que a mãe dela acabou falecendo, a mãe dela que criou os irmãos Fuligem Fumaça, e eles não foram prestar as condolências pra ela no enterro, no funeral. Então ela resolveu ir atrás desses dois pra tirar satisfação com eles. Mas a personagem, ela não se limita a ser simplesmente uma personagem do passado do Fuligem e do Fumaça que tá lá só pra ter um par romântico, sabe? Ela é uma personagem que não se limita a isso. Muito pelo roteiro, claro, mas muito pelo carisma também da Hailee Steinfeld, que atua muito bem, isso não tem como negar, ela atua muito bem, ela tem um carisma muito grande, que traz uma certa empatia pela personagem, aquela coisa de querer saber o que aconteceu de fato no passado entre ela, o Fuligem e o Fumaça. E falando em Hailee Steinfeld, quando eles abrem o clube, eles veem que o clube não tem muitas perspectivas de ir pra frente, porque o pessoal tá pagando com os créditos que eles ganhavam nas plantações, e esses créditos, infelizmente, não valem nada fora das plantações. Porém, os vampiros que apareceram antes, eles têm muito dinheiro para poder pagar. Então a Mary, a personagem interpretada pela Hailee Steinfeld, decide ir atrás desses vampiros e convencer eles a voltar pro clube para poder pagar o quanto eles puderem para salvar o clube. Só que aí, meus amigos, as coisas não dão muito certo, não dá tudo certo do jeito que ela imaginava, e a cena corta para dentro do clube de novo, e quando a gente vê, a Mary tá do lado de fora da porta pedindo para entrar. Então ali a gente consegue ver a estranheza da cena, a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada com ela, e a gente sabe que isso vai dar merda, mas os personagens não conseguem perceber isso, e ela acaba entrando, e aí a gente tem aquela tensão, né, aquela angústia, aquela coisa que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa ruim. E cara, nessa parte é interessante uma das interpretações desse filme, que é de que os vampiros são as pessoas brancas querendo se apropriar da cultura negra, tomar ela pra si, entende? Tanto que no filme, o líder dos vampiros vai atrás do Sammy por conta da música dele, por conta da música que ele consegue tocar, porque ele também quer se conectar com os antepassados, ele usa disso como desculpa pra meio que tirar a identidade, tirar a humanização dessas pessoas e pegar a cultura delas, se apropriar da cultura delas. E isso é retratado tanto nos diálogos entre os personagens, os vampiros e os personagens originais, e também pelas cenas. E isso só reforça o fato de que esse filme, Pecadores, não é sobre vampiros em si, não é um filme de vampiros. Ele é um filme sobre apropriação cultural, sabe? Uma das interpretações é de que ele é um filme sobre a apropriação cultural. E também mostra muito da desumanização das pessoas, né? Porque os vampiros nesse filme, eles têm uma espécie de mente coletiva. Tanto que depois que a Mary vai pro clube de novo, que ela entra no clube de novo já transformada em vampira, ela acaba transformando o Fuligem em um vampiro também, matando ele. Só que o Sammy e o Fumaça acabam pegando ela no flagra e mandam ela embora. Quando ela sai, ela não pode mais voltar. Só que o Fuligem revive como vampiro dentro do clube. Então, eles têm que lidar com ele lá dentro. E assim que eles conseguem tirar ele
ele de lá, eles começam a ficar na dúvida. Tanto que um dos personagens que estava dentro do clube é transformado e eles começam a ameaçar a filha desse personagem para a esposa dele que ainda tá dentro do clube. Então ali eles mostram que os vampiros têm uma espécie de mente coletiva, que seria como a sociedade em sua maioria tentando se apropriar de fato da cultura negra e modelar ela à sua vontade e desumanizar as pessoas negras que estão fazendo parte dessa mesma sociedade. O Ryan Coogler em si, ele é um diretor que ele tá muito presente, ele costuma puxar muito dessas tramas para as obras que ele faz parte, sabe? Pantera Negra é um ótimo exemplo disso, e Pecadores também, juntando música, história e cultura de uma vez só para formar essa obra que ficou tão maravilhosa que é Pecadores. Pecadores teve sua estreia nos cinemas brasileiros no dia 17 de abril de 2025, faturando mais de 350 milhões em bilheteria, se tornando assim atualmente a sexta maior bilheteria dos filmes de terror de todos os tempos. As avaliações também foram incrivelmente altas, justificando assim o sucesso do longa do Ryan Coogler. Pecadores é um filme que tem coração, tem alma, tem dor, tem história, e tudo isso é transpassado ao longo da trama. Você fica preso na história de um jeito que poucas obras conseguem te fazer ficar preso desse jeito, e não pelo medo, mas sim pela trama envolvente que é feita com exímia maestria. E aí, curtiu o review? Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou de Pecadores. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse filme. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou!